Vamos nessa, então. O workshop de hoje chama Navegando nos Algoritmos das Redes Sociais. E a gente vai falar sobre... A gente vai passar por duas etapas principais. A primeira delas é sobre segurança nas redes sociais e segurança no ambiente digital, que é uma coisa que eu acho que falta muito e a gente precisa cada vez mais agora com o digital estando cada vez mais presente na vida, né? E a segunda parte é sobre as redes sociais e os algoritmos propriamente ditos. Só que a gente vai começar pela segurança, porque não adianta você ter um super canal do YouTube, você ter lá milhares de views e depois de 5 ou 10 anos de trabalho, vira uma pessoa, um hacker russo ou um hacker de Araraquara ou de onde quer que seja, roubar seu canal e para vender por $100, $300, como acontece na vida real, e você perder todo o seu trabalho que você fez porque não tinha lá alguns mecanismos básicos de proteção. Então, vou começar pela segurança também, porque é um assunto um pouquinho mais técnico e tal, e às vezes um pouquinho mais difícil. Tem uma coisa importante, a gente vai falar sobre o Web 2.0, mas eu gosto de expor o que é o Web 1, 2 e 3, bem rapidinho, para a gente ter uma noção do que está acontecendo nesse movimento de digitalização do mundo, né? A Web 1 é o Google, é quando a gente digitalizou toda a informação, a gente fez links. A Web 2 são as redes sociais, e é o que a gente vai estar mais focado hoje em dia, tipo Facebook, Instagram, YouTube. A gente digitalizou, além da informação, as relações. A gente, enfim, óbvio que as coisas físicas continuam existindo, mas a gente tem esse novo ambiente de conversa, né, de troca de imagem, vídeo e tal na internet. A Web 3 é onde a gente digitaliza todo o valor, que é o que está acontecendo com o Bitcoin, Ethereum, criptomoedas, NFTs, DeFi e várias outras coisas super legais. E eu fiquei pensando o que será que vai ser a Web 4, né? Alguns dizem que a Web 4 vai ser o metaverso, que é a imersão total, tipo Ready Player One, Snow Crash, são, enfim, Ready Player One é um filme, Jogador Número 1, dirigido pelo Spielberg, e o Snow Crash é um livro no qual se baseou esse filme, em que as pessoas vivem parte da vida delas numa parada de realidade virtual, e é meio bizarro, mas ao mesmo tempo está acontecendo uma parada nesse sentido também. Então, talvez a Web 4 seja o metaverso, mas eu acho que a gente já está mais distante disso. Enfim, segurança. Quando a gente pensa em segurança no ambiente digital, uma coisa que eu gosto de pensar, um conceito-chave é compartimentalização. É tipo colocar as coisas em caixas. Em última instância, por exemplo, vamos dizer que você mexe muito com valores e o Web 3.0, poderia fazer sentido você ter um celular separado, você ter um computador separado, mas isso é uma coisa já mais avançada. Por que eu estou trazendo esse conceito de compartimentalização? Porque dá para a gente aplicar ele em várias coisas. Por exemplo, o e-mail que você usa para comunicação, o e-mail que você recebe proposta de trabalho, proposta de cliente, pedido, se você vende alguma coisa, um objeto físico, não precisa ser o mesmo e-mail que você usa para se inscrever em newsletters. Não precisa ser o mesmo e-mail que você usa para fazer o login no seu Facebook e no seu Instagram. Então, começar a pensar nesse esquema de compartimentalização pode te ajudar a se proteger. Porque aí o e-mail que você divulga publicamente não é o mesmo e-mail que você usa para fazer login nas coisas. Porque existem muitos, a gente vai falar um pouco sobre vetores de ataque e tal, existem muitos scans, muitas tentativas de golpe por e-mail. E uma das maiores falhas no digital, que eu vou falar um pouquinho mais também, são falhas de engenharia social. Já ouviu falar de engenharia social, Otávio? Não. Tipo, engenharia social é quando o golpista, a pessoa, tenta fazer uma comunicação de uma forma que ela te engane, ela se passa por uma outra pessoa. O golpe de engenharia social mais conhecido, que está super na moda agora, é alguém invade seu WhatsApp com uma mensagem falsa, do tipo assim, vai ter uma festa, e para receber o convite da festa, você precisa mandar os 6 dígitos que eu acabei de te mandar para SMS. Ou, você ganhou um prêmio, me manda esses 6 dígitos que estão no seu SMS e você vai ter esse prêmio liberado. Aí a pessoa cai nesse golpe, é muito comum hoje em dia, e mandando esses 6 dígitos, que era o dígito de autenticação do WhatsApp, por exemplo. Isso dá acesso ao invasor para o seu WhatsApp, e aí o invasor começa a se passar por você e manda mensagem para sua mãe, para seu pai, para todas as pessoas da sua lista de contato, falando: oi, preciso de um dinheiro, me manda o dinheiro na minha conta, não sei o quê, nessa conta, mas tem que ser na conta de um amigo, na conta de um terceiro.
Esse tipo de ataque é um ataque de engenharia social. Ele se passa por alguém, ou ele finge que é uma pessoa de autoridade, ou uma pessoa que você tem laços, e tenta te enganar para fazer alguma coisa, seja roubar dinheiro, tomar controle de algum serviço ou algo assim. É importante a gente entender como essas pessoas trabalham, como elas operam, para a gente saber como se defender. Então, entendendo como esse ataque acontece, a gente já passa por vários lugares, a gente chega numa chave da segurança no digital, que é um ditado que em criptografia acontece muito, as pessoas falam muito em Web3, principalmente, mas dá para a gente trazer para o contexto de Web2, que é confie, mais verifique. Então, o original é não confie, verifique. Mas eu gosto da ideia de confiar, só que verificar. Então, se a minha mãe me manda uma mensagem hoje falando, filho, preciso de R$ 1.000, deposita aqui, eu vou falar, tá bom, mas por que você mudou de número? O que aconteceu? Aí eu vou tentar ligar para ela, eu vou pedir para ela uma foto com a data de hoje, eu vou fazer algum mecanismo que dê para eu descobrir se aquela pessoa que está falando comigo é a minha mãe mesmo. Óbvio que, assim, normalmente nesse tipo de ataque, que é um ataque relativamente simples e cru, assim, esse tipo de ataque a pessoa pega, ela tenta atacar um monte de gente. Esse tipo de ataque chama phishing, né? É tipo pescaria. Então, você demora um tempão para alguém cair na sua isca, e aí, normalmente, você não tem um estudo aprofundado do seu alvo, você não sabe como a pessoa se comunica. Então, em geral, se você não está distraído, é fácil de você não cair nisso. Mas é muito importante a gente estar sempre ligado no digital e estar sempre presente ali nas ações para a gente não cair nesse tipo de coisa. Nunca passar senha, nunca passar código de 6 dígitos, porque muitas vezes pode dar acesso a alguma conta. Mas vamos lá. Eu falei um pouco de separar os e-mails das redes sociais, os e-mails de newsletters, coisas assim. Não necessariamente você precisa ter 30 e-mails e tal. Uma outra função possível, se você faz as coisas com atenção no digital, é usar um mais. É muito curioso isso. Você pode, sei lá, você tem um e-mail, lucas@malabarizes.com. Se eu quiser me inscrever na newsletter da Cia do Relativo com esse e-mail, só que eu quero saber, sempre que a Cia do Relativo me mandar e-mail, eu vou explicar e vai fazer mais sentido. Eu posso me inscrever na newsletter com o e-mail lucas mais ciadorelativo@malabarizes.com. Eu ainda vou receber esses e-mails na minha caixa principal. Podia ser Gmail, podia ser o que fosse. Se eu escrever mais qualquer coisa, eles vão continuar chegando na minha caixa principal. Mas, quando eles chegarem, eles vão vir com enviado para lucas_relativo@malabarizes.com. Por que isso é útil? Se não vai acontecer isso, obviamente, mas vamos supor que a CIA vende os meus dados para uma outra pessoa. E aí a outra pessoa não remove aquele mais. Aí eu vou começar a receber o e-mail do Calendário Vagalume, sei lá, que é outra empresa. E aí eu vou estar recebendo Calendário Vagalume para Lucas mais Cia do Relativo. Aí eu vou falar, ué, como assim? Eu me inscrevi nesse e-mail, tipo, com esse e-mail na newsletter da CIA. Por que o Calendário Vagalume tem o meu contato agora, entendeu? E aí eu sei que ele vazou a partir da Cia do Relativo. Enfim, cedo relativo é só um exemplo, eu sei que vocês vão cuidar muito bem dos meus dados, mas isso, você pode fazer isso com qualquer empresa, tipo, com qualquer newsletter, qualquer lugar. Dá para fazer isso tanto para um valor de organização, quanto para um valor quanto para pensando em proteção também. De toda forma, eu recomendaria ter o e-mail que você faz login separado do e-mail que você faz a comunicação. Porque aí você já sabe, tipo, tem um e-mail ali que é um e-mail que você não divulga e você usa para serviços mais sensíveis, vamos dizer. Por exemplo, o login do seu Facebook. E aí, é bem importante a gente evitar clicar em links diretamente no e-mail também. Primeiro que você, tipo, realmente assim, quanto menos pressa você tiver quando você está na frente do computador, melhor. Porque vários desses golpes, eles acontecem na base de alguns gatilhos mentais, principalmente da urgência. Porque aí você está com pressa, você não pensa muito, a pessoa bota uma coisa do tipo, eu tenho que sair agora, minha bateria está acabando, transfere, se eu puder transferir agora nos próximos 15 minutos, e não dá tempo de você pensar. Então, ele age muito mais no emocional do que no racional, e aí você toma decisões que você pode se arrepender, muitas vezes. Então, algumas dicas básicas com essa coisa do link é você passar o cursor em cima do link e olhar, porque ele aparece ali na barra inferior, e aí você consegue ver para onde esse link direciona, mas muitas vezes isso não é o suficiente, porque golpes mais elaborados, eles trocam, por exemplo,
um nome, em vez de Google, ele põe G0OGO, de coisas assim. E existe uma forma de você trocar ainda mais avançada por caracteres Unicode ou caracteres que parecem, por exemplo, o L maiúsculo e o I maiúsculo. O L minúsculo e o I maiúsculo. Eles são iguais. Então, tipo, esse tipo de coisa que não daria para você reconhecer realmente. E, às vezes, é um encurtador de URL, por exemplo, bit.ly, e aí ele te leva para outro lugar. Ou existem vários outros tipos de encurtadores. Esses encurtadores, você pode jogar num site que se chama Check Short URL. Você procura no Google, tem vários assim, tipo Check Short URL ou URL Checker. E aí você consegue colocar o encurtador de URL e verificar para onde que ele vai antes de você clicar. Eu faço isso mesmo com links de pessoas que eu confio, tá? Porque você nunca sabe se uma pessoa que você confia pode ter sido comprometida. Ou você nunca sabe se um e-mail que você está recebendo de determinada conversa acabou, por alguma razão, vindo de outra pessoa. Então, tem vários níveis de proteção que você vai ter, depende do que você faz na internet também. Por exemplo, talvez só a sua rede social não seja um ponto de ataque muito forte, não seja algo tão interessante para um golpista, sei lá. Mas se você, quando a gente começar a adentrar mais em Web 3.0, que é o que vai acontecer cada vez mais, a Web 2 e a Web 3 vão se fundir, a gente vai estar mexendo com valores cada vez mais no dia a dia na internet. Então, é muito importante a gente tomar essas vias de proteção desde já. E aí, coisas como pensar em privacidade, pensar em se desvalorizar como alvo, são coisas sempre úteis, assim, mas, enfim, não vou entrar tanto nesse lugar. Uma coisa importante também é a gente criar senhas realmente seguras para os serviços que a gente usa. Então, nunca usar a sua data de aniversário, o nome do seu cachorro, o seu nome, porque 1234, password, porque por incrível que pareça, isso ainda é muito comum. Tem muita gente que faz coisas assim, sabe? Tipo, coloca uma senha muito básica. Então, você pode já, se você tem senhas básicas no serviço que você usa, mudar essas senhas, mas também evitar criar elas. Alguns exercícios bem legais, por exemplo, que você pode usar para criar senhas seguras, uma coisa interessante de saber é que, por exemplo, criar uma senha de 6 palavras seguidas já é mais seguro do que uma senha, já é mais difícil de quebrar normalmente do que uma senha com maiúscula, minúscula, caracteres, não sei o que vai ser super difícil de lembrar. Só que 6 palavras aleatórias seguidas que fazem nexo para você, mas não tem nexo necessariamente não é uma frase de uma música, sei lá, por exemplo, tela do computador, caldeirão da bruxa, grama molhada, chuva no sol. Tipo, essa senha já é mais difícil de você quebrar com um computador do que uma senha de 7 caracteres com maiúscula, minúscula e cifrão, ponto de exclamação. Tipo isso. Então, e aí, óbvio, você pode misturar esses outros caracteres para deixar ela ainda mais segura. Mas pensar em criar uma senha longa e tal. Se você não quiser nem se preocupar com isso, quiser criar só uma senha, um password master, você pode também assinar um serviço de gerenciador de passwords, que pode ser a coisa que vale a pena pensar em fazer. Eu acho que não existe nenhum gerenciador de passwords que é gratuito, mas existe o Bitwarden, vou escrever aqui no chat até, que é bem barato. Normalmente eu ouço mais recomendações do Bitwarden e do LastPass, que são 2 gerenciadores. O LastPass é um pouquinho mais caro, não vou saber dizer quanto que é o preço dele agora. Mas existem várias outras soluções no mercado, e aí o que esses gerenciadores fazem? Em geral, eu recomendaria ou o OnePassword, LastPass ou Bitwarden, que são os que eu já ouvi mais falar, mas existem muitas soluções, assim. Normalmente você vai querer um que nunca tenha vazado nada e tal. Esses gerenciadores, eles armazenam todas as suas senhas, eles criam senhas criptografadas e seguras para todos os serviços, e você só tem que lembrar de um master password. Então, isso simplifica muito a sua vida, assim. Mas, tipo, por que eu tô te falando isso, né? Normalmente, as pessoas colocam, sei lá, já salvam as senhas direto no browser e ficam com tudo salvo ali. Se você não pegar nenhum vírus ou pegar um malware, tudo bem, você não vai ter problemas com isso.
mas a primeira coisa que um malware ou um Trojan Horse, uma coisa assim, um cavalo de Troia vai fazer no seu computador é escanear os cookies de sessão do Google Chrome e pegar todas essas paradas, todas as senhas que você tem salvo no Google Chrome, ou no Brave, ou no Safari, ou no Internet Explorer, pior ainda, e mandar para o servidor do hacker. E aí ele vai ter todas as suas senhas ali. Tipo, quando você só salva a senha no browser, qual que é o ponto? Ela não está realmente criptografada. Isso é uma coisa importante da gente ter em mente. Então, o gerenciador de senhas, ele colocaria uma nova camada de proteção ali, que é só você não perder a sua senha principal. Só que se você pega um cavalo de Troia e não sabe que pegou e fica com o seu computador infectado por um tempo, e ele tem uma parada chamada keylogger, a pessoa vai saber tudo que você digita e vai roubar a sua senha master da mesma forma. Então, assim, E aí dá para você mitigar ataque de keylogger também, mas não sei, acho que começa a ficar técnico demais. Eu acho que o gerenciador de password, o gerenciador de senhas é uma coisa prática que qualquer pessoa pode fazer e que já adiciona realmente uma camada de proteção bem melhor do que o Google Chrome para um ataque rápido. E é uma coisa que dá para você sincronizar, celular, computador e tal. Porque existem tipos diferentes de ataques, né? A pessoa pode atacar seu computador e você ficar com um computador que está com um vírus e você nem sabe por um tempão e ela está lá colhendo informação. Ou às vezes tem um ataque que é rápido, que a pessoa invade seu computador e ela já tenta extrair o máximo de informação possível rapidão, então ela roda um script que escaneia em 5 minutos todas as suas senhas, todas as chaves de criptomoedas, todas as senhas de e-mail e rede social, etc. e tal. E aí, quando eu penso em compartimentalização, quando eu penso em segurança e tal, uma coisa que eu gosto de pensar é qual que é o ponto qual que é o elo fraco ali naquela rede. Qual que é o ponto que se a parada for tomada ou se a parada for invadida, você perdeu, se ferrou, assim. Normalmente é o seu e-mail. Tipo, normalmente o e-mail é a parada mais... Por quê? Com o e-mail, você consegue mudar a senha da rede social. Com o e-mail, talvez você consiga acessar alguns serviços bancários. Então, normalmente um e-mail principal, normalmente um e-mail de e-mail e tal, é um dos pontos mais fracos, assim, em termos de segurança. Por isso, a gente tem que proteger muito esse e-mail. E aí, além da senha segura e tal, o que a gente pode fazer para proteger o e-mail e as redes sociais também, na real? Assim, prático, rápido, fácil e que todo mundo deveria fazer? Ativar o 2FA, que é a autenticação em 2 fatores. Todas as contas, praticamente, tipo, o Instagram tem, o WhatsApp tem, todos os e-mails têm, vão ter lá uma aba de configurações de segurança, que é muito importante dar uma fuçada lá, clicar e ativar. Isso, o que é isso na prática, né? Você ativa uma segunda etapa de senha. Tipo, você vai colocar a sua senha para logar lá no seu serviço, que for no e-mail, na rede social, e aí ele vai te pedir esse código de confirmação, que é um código de 6 dígitos. Tipo o que antes tinha naqueles bancos, sabe? Que é um chaveirinho que ficava mudando. Não existe mais isso, eu acho. Mas talvez até exista com alguns bancos, né? Existe no Mas aplicativo assim, do banco. No aplicativo do banco existe. total. Hoje em dia no Token. aplicativo, que é o token e tal. É exatamente esse token para o e-mail. Você pode ativar isso para o seu e-mail e para suas redes sociais. O que eu digo que não existe mais é o token físico, né? Claro, Tipo, claro. aquela paradinha que você pegava no banco com um chaveirinho e tal. Ativar o 2FA é super importante, é super prático. Ele vai te dar, normalmente o serviço te dá um QR Code e um código de backup que normalmente você anotaria offline, num caderno. Não deixaria no seu computador, porque se seu computador é invadido, você perde o código de backup, não adiantou nada. Alguns serviços, eles oferecem a opção de você fazer o 2FA por SMS, pelo celular. Se não tiver outra alternativa, você pode fazer isso, mas se você puder usar o aplicativo, sempre prefiro o aplicativo. Porque existe um vetor de ataque não muito comum no Brasil que se chama SIM swapping, que é um ataque de engenharia social direto lá com a provedora do celular. Por exemplo, a Claro, a Vivo, enfim, a TIM, quem quer que seja. No Brasil é bem incomum, tá? Eu nunca ouvi falar de um ataque assim aqui. Mas nos Estados Unidos já é uma coisa que acontece bastante. A pessoa consegue dados seus, faz uma engenharia social com a provedora de celular, tipo a Claro, a Vivo, e consegue trocar o seu SIM, trocar o seu SIM card para o celular dele. Enfim, tipo,
É bizarro, mas em geral recomenda-se evitar o 2FA por celular. Deixar só pelo Google Authenticator ou pelo Aut, que são os aplicativos mais comuns. E pelo menos no seu WhatsApp, e-mail e redes sociais, eu recomendaria ativar o 2FA. Você perde um pouco de conveniência, porque fica um pouquinho mais chato você fazer o login, mas também não é uma coisa que você faz toda hora. Normalmente o computador que você usa sempre fica salvo e tal, e isso fica muito mais seguro, porque aí, se a sua senha vaza por alguma razão, você não perde a sua conta, porque a pessoa ainda não teria como ter o token. E por isso que muitas vezes eles te pedem o token, né? Esse tipo de ataque do tipo, tem uma festa, ou você ganhou um prêmio, te pede um token específico de algum serviço que já tem isso construído por padrão. Normalmente os serviços bancários. Show! E aí, dá para você verificar também se você já teve alguma senha vazada. Tipo, isso é muito legal, assim. Às vezes, uma senha sua vaza não por culpa sua, porque vazou um banco de dados de um serviço que você estava inscrito. Nunca aconteceu com o Gmail, nem com o Instagram, eu acho. Já aconteceram alguns vazamentos do Facebook, mas não tão sério assim, porque esses serviços já prestam mais atenção nisso. Mas às vezes é um site menor, um fórum, uma parada, sei lá, ou até mesmo uma rede social no começo, que não armazenava a sua senha criptografada, ou tinha uma criptografia fraca e tal. Então, na Deep Web, você encontra pessoas vendendo, tipo, login e e-mail, tipo, e-mail e senha de várias pessoas de bancos de dados vazados. E muita gente reutiliza a mesma senha em todos os serviços. Então, às vezes a sua senha vazou lá no site navovó.com, que nem sei se existe esse site, mas você usa a mesma senha no Gmail e o mesmo nome de usuário. Aí o cara vai lá, pega a senha que você usava no Navovó, tenta logar no seu Gmail e funciona. E aí, enfim, toda essa cascata que a gente comentou. O vetor de ataque principal era seu Gmail, e aí tudo pode acontecer, sabe? Desde a pessoa invadir seu Facebook para tentar aplicar golpes com seus amigos, até ela invadir algum serviço que seja importante para você, até ela invadir uma conta. Tipo, existe mercado paralelo de venda de contas do YouTube. É bizarro, mas as pessoas compram conta do YouTube liberada para anúncios, por exemplo, ou o que quer que seja, por, sei lá, $100, $300. E às vezes é uma coisa que você levou 10 anos para construir, sabe? Tipo, eu quase perdi meu canal do YouTube assim uma vez, mas eu já estava ligado e não instalei lá o vírus que o cara estava mandando. Mas uma pessoa se aproximou fingindo que era um anunciante, fazia algum sentido a parada, sabe? Era relativamente bem construído, tinha um site bonitinho e tal, mas aí tinham várias coisas que começaram a me levantar sinais de fumaça e tal. Até que o cara tentou me mandar um arquivo de 300 mega que eu tinha que baixar e instalar para fazer a colocação publicitária dele lá. Aí eu falei, tá bom, então me paga 50% de adiantado, aí a gente troca. Aí eu já sabia que era um scam e comecei a enrolar o cara e tal. Mas se eu tivesse instalado, ele teria invadido meu canal do YouTube e provavelmente vendido por 100, 200, $300. Uau. O que é bizarro, né? Tipo, 10 anos de trabalho jogados no lixo por causa de um clique. Então, isso acontece, sabe? Tipo, é surreal. E aí, você pode verificar se suas senhas vazaram e tal. Hoje em dia, o Google Chrome já tem isso por padrão. O Google Chrome, acho que o Brave também. Não, acho que só o Chrome. Ele verifica se suas senhas vazaram e eles te falam, olha, essa senha esteve envolvida num vazamento. Se você usa a base do Chrome, né? Se você salva os passwords lá. Mas o Chrome, ele tira isso de onde... Como é que ele sabe, né? Ele tira isso de um site criado pelo Troy Hunt, Troy alguma coisa, que se chama Have I Been Pwned? Se você procurar isso no Google, você já vai encontrar. Que é um site que você coloca só o seu endereço de e-mail. Pwned. Acho que é assim como está no chat. Have I Been Pwned? P-W-N-E-D. É um site que você entra, você coloca seu e-mail e ele te fala, esse e-mail esteve envolvido nos vazamentos tal, 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 no ano tal, tal, tal. Nesse site aqui vazou seu telefone e sua localização. Nesse outro site aqui vazou seu endereço e não sei o quê. Vazou seu nome completo e seu e-mail, vazou a senha. Tipo, ele te fala o que vazou em cada um. Assim, eu acho relevante passar por esse lugar e tentar entender que informações vazaram e tal, mas não sei se você acompanhou, teve um vazamento muito grande de todos os dados de todos os brasileiros, então a gente já está meio que ferrado de qualquer jeito, assim. Mas teve um vazamento de tipo assim, linkando nome, e-mail, salário,
endereço, tipo assim, um vazamento muito bizarro. Eu acho até surreal que a gente não fale mais sobre isso e não tenha aparecido tanto na mídia. Apareceu lá na hora que vazou e pronto, sabe? Mas é o tipo de coisa seríssima. Era tipo a base de dados do país inteiro, sabe? Então, enfim. E a última coisa, de todas essas coisas de segurança, é que, dependendo do que você faz na internet, pode ser interessante usar um VPN. O VPN ele é uma Virtual Private Network. Ele vai mudar o seu IP e tal, mas o mais importante é que ele vai criptografar a sua conexão, os dados, ele vai deixar a sua conexão mais privada. Atualmente, se você não usa VPN, todos os sites que você acessa, tudo que você faz na internet, mais ou menos tudo que você faz, dá para ficar super mais técnica a explicação, né? Mas tudo que você faz, vamos colocar por princípio, pode ser visto pela NET, ou pela Vivo, ou pelo seu provedor de internet. E pelo governo também, dependendo dos casos. Eu não sei quanto, assim, não dá para saber exatamente quanto que o governo e a NET se comunicam, mas eu não duvidaria que isso tem uma comunicação muito grande e tal. Então, você não precisa ser ativista ou ser uma pessoa politicamente exposta para querer ter privacidade nas suas informações. E, tipo, privacidade deveria ser um direito básico de todas as pessoas. Só que no digital não parece, né, que a gente está perdendo a privacidade, porque a gente está na frente de uma tela e tal, e a gente manda uma mensagem para o nosso amigo e aparece lá no WhatsApp, criptografia ponta a ponta, você está seguro, mas o WhatsApp não te fala que o código não é aberto e que se alguém tiver a chave de descriptografar, ela vai poder ler tudo que está ali. Então, tipo, aquela criptografia ponta a ponta do WhatsApp, até onde eu sei, você tem que confiar que o tio Zuki não vai descriptografar. Tipo isso, porque o código não é aberto e não dá para ninguém verificar, como no Signal, por exemplo, que é um outro aplicativo que, diferente do Zap, todo o código é aberto. Então, dá para você ver que tudo que está lá, mesmo, tipo, você ou uma pessoa técnica que consegue ler ali o código, consegue verificar se tem alguma backdoor, alguma parada escondida ali que está observando suas informações e não deveria. O VPN te protege em algum lugar, principalmente em termos de navegação. Ele também te protege de alguns outros tipos de ataque, tipo, às vezes a pessoa consegue, por um vírus ou por um ataque direto no servidor de um site, mudar aquele site, parecer que ele é o mesmo site, por exemplo, o site do banco, e na verdade você está num site invasor. O VPN às vezes te protege desse tipo de ataque de DNS, que a gente chama. Que é mais raro de acontecer, principalmente nos grandes bancos e coisas, mas pode acontecer, sabe? O VPN, infelizmente, eu acho que não existe nenhum... Minha gata chegou aqui. Não existe nenhum gratuito. Mas existem VPN... Normalmente um VPN vai custar entre 100 e 500 reais por ano. Tipo, aí, sei lá, de 10 a 50 reais por mês, coisas assim. Assim, uma outra camada. Eu falei dele por último porque, em geral, se você só usa a internet para e-mail, redes sociais e tal, talvez você não precise de um VPN. E você não é um ativista político planejando derrubar o governo, ou o FBI, sei lá, talvez você não precise de um VPN. Mas se você se importa mais com privacidade, ou se você mexe com informações sensíveis, valores e tal, com certeza pode ser importante. Vale lembrar que, tipo assim, tudo é código na internet, é muito louco isso. A gente olha as paradas do design, as cores, as imagens e tal, e a gente esquece que por trás daquilo, a gente nem sabe, por trás de tudo aquilo que está acontecendo no site, tem um monte de código de programação. É só código, é bizarro, é muito louco. Se você clica com o botão direito no seu navegador, em qualquer página, e clica no inspecionar, ele te mostra um pouco do que está acontecendo ali por trás do código, ou você mostrar código-fonte e tal. Tipo, você clica numa imagem e essa imagem é só uma parada que vai falar para o código o que fazer, aonde ir e tal. É muito doido, né? Então, os programadores comandam o mundo. Basicamente, é isso, saca? Surreal. Que é a diferença de front-end e back-end, né? Front-end é o que você vê no site, é a parte visual, a parte gráfica. E back-end é o que está acontecendo por trás das câmeras. Tipo o palco e a coxia. Assim. Tipo, tem um monte de coisa acontecendo ali para o espetáculo acontecer, mas você não vê, você nem imagina que, tipo, a pessoa entrou em cena ali tranquilona, na pose, só que na verdade ela acabou de passar correndo, tropeçou, não sei o que, bateu a canela, tá doendo pra caralho. Tipo isso, mas em cena não é a mesma coisa do que por trás das câmeras, né? Claro. Enfim, conta aí, assim, de segurança, em termos... Ei, Luna. De segurança,
eu queria trazer um pouco essas coisas. Normalmente, o maior vetor assim, de falha é a pessoa, na verdade, é o usuário. É a primeira coisa que a gente tem que pensar, realmente ter a mentalidade de não ter pressa, não cair no conto do vigário, coisas assim. E aí tem essas coisas que são básicas, assim, o 2FA é a coisa mais básica que dá para, assim, quando a gente desligar essa chamada, já implementar, tá ligado? E algumas outras coisas que dá para pensar se faz sentido ou não, por exemplo, o gerenciador de senhas, o VPN, coisas assim. Só esqueci uma coisa, Adblock também. Adblock é uma coisa que, hoje em dia, eu não sei como navegar na internet sem. E muita gente nem sabe que existe. O Adblock é um bloqueador de anúncios, mas ele não bloqueia só anúncio, ele também bloqueia scripts. Porque às vezes você tem muitas coisas de tracking, de anúncios e tal, usam uma coisa que se chama script, que é uma parada que roda ali no background, nisso que eu falei do back-end, e você não vê. Mas ela está colocando um cookie no seu computador, ela está colocando algum rastreamento para saber que você viu aquele produto e tal. O exemplo mais fácil de entender é com remarketing. Talvez você não conheça por esse nome, mas com certeza você sabe o que é remarketing. Sabe quando você entra num site e vê um produto? Pode ser uma geladeira, uma camiseta, um celular, o que quer que seja. E aí começa a aparecer em todo lugar para você. Tipo, começa a te perseguir aquele anúncio. Sim. Isso é remarketing. E a parada é muito efetiva. Então, todas as lojas fazem. Tipo, todos os lugares fazem. Porque funciona muito. Às vezes você realmente entrou naquele produto e deixou para ver depois e tal. Mas, enfim, dá para a gente entrar em várias coisas, inclusive ideológicas e fisiológicas, não, filosóficas, sobre anúncios e tal, e Web 2. Mas eu super recomendaria, por segurança mesmo, não só por privacidade, mas também por segurança, usar bloqueadores de anúncios de scripts, porque existem vírus que você pega por causa de anúncio e tal. É meio que isso, assim, o Adblock e o 2FA são as coisas práticas, fáceis que dá para implementar, tipo, agora, e são essenciais. E aí dá para pensar nisso, no gerenciador de senhas, no VPN e tal. E além disso tudo, você está fazendo um projeto coletivo. É importante educar as pessoas que estão trabalhando com você sobre esses riscos e sobre essas questões na internet, saca? Porque é isso, né? Muita gente não sabe, assim, dessas coisas e é uma coisa muito nova para bastante gente, a parada do digital. E podem acontecer coisas e às vezes não dá para você recuperar uma grana que você perdeu, ou uma conta, pior ainda, sabe? Coisas assim. Diz aí, tem alguma dúvida, alguma coisa que você acha que faz sentido acrescentar? Não, na verdade tem bastante informação, algumas poucas informações aqui eu tinha ciência, que é do Adblock eu já usava e também o 2FA. Boa. E bem, eu acho que é isso. Tem muita coisa nova que realmente, tipo, eu fico me perguntando até onde, né? Tipo, essas relações das senhas mesmo. Ah, eu, por exemplo, nunca tive uma grande questão, assim, nunca tive uma invasão nem nada. Eu sempre, nunca cliquei no link do príncipe da Do Arábia, príncipe nigeriano, né? Tipo nigeriano. isso. Eu sempre Que é um fugi dos mais clássicos, assim. desses primeiros, dos primórdios. Mas, enfim, de qualquer forma, eu acho super válido, assim. E essa relação de senha só que é uma coisa que eu precisava rever, assim. Eu tenho muitas senhas iguais, assim. É uma coisa Sim. que eu acabo fazendo porque, tipo, senão eu esqueço, senão eu fico trocando a cada 10 segundos as senhas. É mais prático, né? Tem um serviço que eu uso que é um serviço de, tipo, recarregar meu cartão do ônibus pelo celular. E eles exigem uma senha super complexa, que é tipo letra maiúscula, letra minúscula, limite de caracteres, não sei o que lá. E eu nunca consigo lembrar. E eu nunca anoto ela em nenhum lugar também. Aí, cada vez Claro, que eu uso o serviço, eu crio uma senha nova, tá ligado? Porque também não é um negócio que eu entro toda hora. claro, claro. Mas, assim, o gerenciador de senhas é uma parada prática que ajuda nesse sentido, né? Você memorizaria só uma senha segura e ela já daria conta de todos os outros serviços. Uhum. Possibilidades, assim. A ideia da senha longa me parece interessante, mas também tem muitos sites que já fazem esse pedido, tal como você falou, né? De ter caracteres diferentes, maiúscula e minúscula, Sim. número. Eu acho que cada vez mais que eu vou refazer minhas senhas que eu esqueço, vem esse pedido sempre
de milhares de tipos de caractere, tipo, enfim, e tudo mais. Mas eu acho que é o Sim. gerenciador de senhas, de fato. E é um produto, e é algo caro, esses gerenciadores? Então, o Bitwarden é o que eu vi que é mais barato e é open source, não é necessariamente, tipo... A diferença de ser uma empresa, né, tipo LastPass, OnePassword, de ser uma parada Uhum, que é um projeto coletivo, vai. O uhum. Bitwarden, acho que um amigo falou que pagou $5 o ano inteiro, uma coisa, ou $5 lifetime. Era uma coisa muito barata, assim, sabe? Tipo, Uhum. nada que... Tipo isso, sabe? $5 é R$ 30, sabe? Por ano, ou R$ 30 é, lifetime, não sei se era para a vida inteira ou se era por ano, mas era, tipo, Ah, bem barato, sabe? tá, 5 ou 10 legal. dólares o ano, tipo isso. Ah, isso me parece bom. E normalmente eles sincam celular, computador, vários. Tipo, você faz o setup em um aparelho e ele sincroniza com todos. Perfeito. Ah, muito legal. Uma parada interessante sobre senhas é que provavelmente a gente vai caminhar para um lugar em que as senhas vão se tornar obsoletas também, a maioria delas, eu acho. Porque hoje em dia, com o Web 3.0, você já tem a sua carteira no computador, e aí, ou a sua carteira física de criptomoedas e tal, e essa carteira faz o login, aí você tem a senha da carteira. Mas o login no site você faz através da carteira. Tipo, clicando um botão Connect. E aí você Aham, conectou. E essa aham. carteira não necessariamente precisa ter dinheiro. Essa carteira ela pode demonstrar a sua identidade. Ela pode ser, por exemplo, pode ter um NFT que linka com a sua rede social. Mas, enfim, Uhum. aí eu já começo a viajar nos links de Web 2 e 3. Sim, sim, E sim. também tem uma parada que se chama Zero Knowledge, que tá vindo aí, e Magic Links, que é tipo assim, você coloca seu e-mail, o Medium já é assim, e alguns outros serviços também. Você não tem mais senha. Você coloca seu e-mail, ele te manda um link temporário de login no e-mail. Aí você clica no e-mail e loga no serviço. Então você não precisa de senha. Sim, tem uma coisa que eu ainda acho muito ruim, que é essa dependência ainda do Facebook como cadastro principal, né? Nosso Mas RG. normalmente você consegue não usar só o Facebook, né? Sim, Você sim, tem a mas ele opção de acaba sendo cadastrar mais por e-mail. fácil porque ele sempre É mais aparece, é o prático. primeiro que aparece, e é isso. Quando você está fazendo esse cadastro, você está nessa relação de pressa, geralmente, de querer resolver. E ainda acaba sendo o nosso RG, né? Do tipo virtual, o Facebook ainda tá, ocupa esse lugar, o que eu acho horrível. A gente deveria realmente ter um RG digital, né? Do tipo, que não tivesse vinculado a uma empresa, e sim, do tipo, sei lá, governamental mesmo, talvez, não sei, alguma coisa que fosse um pouco menos voltada ao mercado, já que é uma É, identificação e não do tipo, enfim, algo de valor. na real, assim, eu pessoalmente, mas isso entra no meu lugar pessoal também. Claro, Eu confio mais no Facebook do que no governo brasileiro para cuidar das minhas informações. Mas claro. ainda prefiro nenhum dos dois, entendeu? Tipo assim, se eu puder escolher, prefiro outro lugar, assim, Claro, outras claro, coisas mais claro. seguras. Mas, É, tipo de assim, fato. depois desse vazamento, entendeu? Se eu Que não me engano, esse teve vazamento foi pelo SUS, né? Tipo, acho que foi. Eu não lembro exatamente. Teve um deles que Boa, foi pelo boa SUS, questão. que foi do tipo, todo o cadastro do SUS ficou aberto durante do tipo dias, tipo, Então, por conta de uma manutenção, sei enfim. lá, sabe? Assim, Claro. tipo, acho que bem complicado. Mas o problema de logar com o Facebook é que ele vai pegando suas preferências, alimentando o algoritmo lá e, enfim, para te dar anúncios melhores e tal. Mas é isso, né? Hoje Uhum. em dia eu entro na internet e eu falo, cara, eu quero comprar os bagulho que eu quiser comprar. E não os negócios que você for me mostrando, Claro, sabe? Eu não claro, aguento mais claro. ver anúncio, assim, tipo. Não, e eu acho que se fosse do tipo, se ele tivesse, ele oferece, né, no caso do Facebook, você pode colocar lá que você já comprou, por exemplo, determinado produto. Só que ele não te ouve, e isso me incomoda muito. Ah, Porque tá. eu acho justo, tá, tudo bem, ok, ele usa os dados, tá, beleza, mas se eu pudesse clicar e falar, olha, eu já comprei, amigo, eu não quero mais ver isso, e funcionasse, eu me daria por satisfeito, mas não é o caso. Eles Uma coisa que você insistem. pode fazer é desativar os anúncios segmentados também. Tipo assim, Hum, desativar a experiência de tracking. Tipo, em olha teoria, só. tá? Existe uma opção lá no Facebook, lá nas configurações, privacidade. Quando você entra lá nas configurações do Facebook, é bizarro. Tem coisa pra caramba, nem lembro de tudo. Mas Aham. existe uma opção lá de privacidade que você desativa o uso você desativa os anúncios segmentados e tal. Eu lembro quando eu usava o Instagram mais ativamente, tipo, eu anuncio também, então eu pesquisava os anúncios e tal. Quando eu desativei, ficou bizarro.
começou a vir uns anúncios nada a ver mesmo, assim. Porque eu acabo, pelas coisas que eu pesquiso, recebendo uns anúncios sempre de algumas coisas, tem alguns tipos de serviço que sempre vem, sabe? Que eu falo, caraca, de novo essa parada, tipo, não sei o que, não sei o que lá. E quando eu desativei, começou a vir umas coisas nada a ver que eu nunca tinha visto. Então, se você não quer essa experiência de, tipo, das pessoas te perseguindo e tal, pode fazer sentido desativar, porque aí vai começar a aparecer uns negócios, tipo, ele não fica mais personalizado, mas eu acho que ele ainda usa gênero, idade, local, alguma coisa assim. Tá. Mas ele tira toda a parte de cliques e tal, que é Uhum. muito mais granular a coisa, né? Consegue Uhum. me ouvir? Consigo Minha sim. bateria tá acabando, eu vou ligar aqui no carregador. Rapidinho, deixa eu só... Ah, tranquilo. Aí, mas é muito doido, assim, esse mundo que a gente construiu na Web 2, sabe? Que é você, fora toda a parte de interrupção, né? Você interrompe a pessoa para vender um negócio para ela que não necessariamente ela quer. Tipo, só quero ver um vídeo, quero ouvir um podcast. Claro. Aí, tipo, vem interromper falando, compre um apartamento, serviço financeiro, compre a panela, e o que quer que seja, sabe? Claro. É surreal. Eu sei lá, assim, eu gosto de acreditar que isso vai mudar, mas ao mesmo tempo, não sei, assim, porque funciona muito, né? E o Facebook e o YouTube lucram cada vez mais cada ano, tipo, a parada tá crescendo cada vez mais, então talvez a gente ainda, tipo, uma parte de mim acha que a gente passou do ápice, já sabe, do topo, mas outra acha que Não, não, assim, não. tipo, vai ainda intensificar e ficar maior, né, Vai a parada. mais ainda. Ah, eu acho que antes de qualquer quebra ainda vai intensificar mais todo esse formato de mercado ainda. Tipo, a gente vai. É isso. A gente não chegou no pico ainda. Surreal. Ah, a gente vê Então, pela com a China parada de mesmo. Web3, só para trazer um contraponto, eu Uhum. acho que as coisas mudam muito, sabe? Com o que eu vejo de NFT, de projetos de criptomoedas e tal, eles estão fora desse. Existem projetos de inscrição que você paga tipo, gerenciador de senhas ou Uhum. VPN, mas em cripto, em que você tem aquele papo de que se você tem um serviço gratuito, na verdade você é o produto, né? Tipo, o Facebook ele usa suas informações, seus cliques e tal de um serviço gratuito tem muitos pontos positivos também para fazer, enfim, a parada deles. Uhum. Mas eu acho que essa lógica muda um pouco na Web3, sabe? É uma lógica muito mais participativa, comunitária, colaborativa, assim, pelo que eu vejo, sabe? Mas, enfim, várias coisas, né? Não, nem tudo são flores na Web3 também. Uhum. Bom, aí a gente entra na segunda parte, que é a parte de redes sociais, algoritmos e coisas assim. E aí eu pensei da gente falar um pouco de Instagram e YouTube. O Facebook, hoje em dia, em termos de... A gente vai falar de distribuição paga e distribuição orgânica também. Eu não tenho muitas coisas para recomendar de algoritmo do Facebook. Eu acho que esse papo já não faz mais sentido para o Face, porque o Face, hoje em dia, é uma plataforma só de distribuição paga, né? É muito raro você ter uma pessoa que usa o Facebook como estratégia principal orgânica. Uhum. Então, a gente vai falar do orgânico um pouco de qual é o papel da estratégia paga dentro de uma rede social também. E aí, assim, tem várias coisas e aí cada pessoa tem que tirar aqui o que se aplica para cada um e entender como vai se aplicar para ela, né? Primeiro, pensando em Instagram, assim, uma coisa que eu acho que é válido a gente pensar em todas as redes sociais, como ela funciona e tal, toda rede tem um algoritmo por trás, que é a parada que eu falei lá do código. Então, algum ser humano foi lá, ou uma inteligência artificial que também foi programada por um ser humano, foi lá e escreveu a parada, e tem uma regra, assim, tipo, a gente não sabe exatamente quais são as regras, mas talvez aquele algoritmo dê um peso maior para a imagem, talvez ele dê um peso maior para vídeo, e aí dá para a gente começar a entender o que esse algoritmo faz, o que ele quer, como ele funciona, para que a gente tenha mais alcance, por exemplo, para que a gente consiga mais seguidores, ou para que a gente consiga impulsionar mais o nosso trabalho e tal. Vale lembrar também que, assim, tem uma parada que falam muito em marketing digital e tal, que é a métrica de vaidade, né? O número de seguidores, na real, ele não faz muita diferença. Tipo, o engajamento com aquela comunidade bem mais importante. Então, por exemplo, eu posso ter 1 milhão de seguidores, mas tem um comentário quando eu posto. Ou eu posso ter 100 seguidores e todas as fotos que eu posto tem 90 comentários. Tipo assim, eu prefiro uma rede
com 100 pessoas sendo muito engajadas do que com milhões ou com milhares, pouco engajadas. E aí tem gente até que quando vai fazer, sei lá, um marketing de influenciador e tal, vai contratar alguém para postar um produto e tal, a pessoa olha não só o número de seguidores, mas a relação, tipo, a porcentagem de engajamento lá, do tipo, desses seguidores, quantos comentam. Sabe? Aí tem métricas, eu não vou saber as métricas do mercado para isso, mas, tipo, imagino que uns 5% ou 10% já seria absurdamente alto. Então, é basicamente isso, né? A gente quer relações significativas mais do que um número por um número ali. Tipo, olhar só o número pelo número é uma coisa que vai ficar cada vez mais fraca, eu acredito. Já se enfraqueceu muito, mas é uma coisa cada vez mais fraca. Senão você poderia simplesmente comprar seguidores. Tem um monte de site hoje em dia que com R$10, R$50, tu já compra um monte de seguidor e é inútil. Porque vai ser um monte de robô que vai seguir a sua parada, vai aumentar o número, mas vai ser só seu ego ali, porque não vai te ajudar em nada. Talvez até te prejudique. Porque o Instagram, enfim, alguns serviços já bloqueiam contas assim, ou colocam ali um sinal de fumaça na sua conta e falam, opa, essa conta tá estranha, por que isso está acontecendo e tal. E aí, bom, é importante a gente pensar nos posicionamentos na rede social, né? Que quando a gente entra no Instagram, o que tem para fazer lá? O que a gente pode, onde a gente pode postar, né? A gente tem o feed, que dá para postar foto e vídeo, ou foto carrossel, várias fotos, mas vamos dizer que isso é foto também. A gente tem o IGTV para formatos de vídeo mais longos, normalmente maior que 30 segundos ou maior que 1 minuto, porque na timeline dá para postar no máximo 1 minuto. A gente tem o Stories, que é a parada efêmera, que desaparece em 24 horas. E no Stories dá para aproveitar de vários jeitos, dá para abrir caixinha de pergunta, enquete, links, se você vende produto físico, dá para linkar com os produtos físicos, etc. e tal. A gente tem o Reels, que é um formato novo ligado com Stories, meio doido aí que o Facebook, que o Insta lançou e deu essa inovada, né? E algumas empresas específicas têm a aba Shopping e a aba Guias. Por exemplo, lá no Malabarizzi, se você quiser comprar uma bola de contato, uma clave e tal, vai ter a aba que é o carrinho lá, a sacolinha de compras. Várias empresas têm isso, que você integra o seu e-commerce com o Instagram. Tipo isso. Cada um desses posicionamentos, ele vai agir no algoritmo de um jeito. Então, assim, uma coisa que eu acho legal, na real, é que não necessariamente tem um jeito certo de você interagir com as redes sociais. Se você pega um perfil grande, por exemplo, você pode pegar perfis grandes que postam no feed todo dia, que postam, tipo assim, coisas muito legais no feed que vão ter engajamento e quase não fazem stories. Ou você pega um cara que, tipo, acho que é a referência em termos de stories, que eu particularmente não gosto muito da comunicação dele, mas você tem que, assim, vendo como um estudo de caso, o cara arrasou, assim, ele mandou muito bem, que é o Ícaro de Carvalho. Ele posta muita coisa no stories. Todo dia ele faz o máximo de stories, que é tipo 1 ou 2 horas de stories. E ele quase não posta na timeline. Ele posta na timeline, mas assim, o foco do perfil dele é o stories. Tipo, então é isso, é um jogo que depende de como você quer jogar, sabe? Acho que a única coisa que dá pra gente pensar em, tipo assim, nossa, faz sentido ter mais seguidores ou é bom ter mais seguidores, é quando a gente pensa em funil, assim. Tipo um funil de vendas. Por exemplo, você tem um espetáculo e você quer encontrar um programador para reservar seu espetáculo. O fundo do funil de vendas seria o programador. Tipo, é o lugar que tem menos gente. Então, vai ter 15 mil pessoas te seguindo, ou vai ter 100 mil pessoas te seguindo, mas não tem 100 mil programadores. Tipo, ou curadores, ou enfim. Então, a gente tem... Só que, assim, esses programadores, esses curadores, eles têm mães, filhas, pais, irmãos, cônjuges, amigos e tal. Então, quanto maior é o topo do funil, maior a chance de você encontrar a pessoa do fundo do funil. Isso já é conceito mais de marketing e tal, mas se aplica, né? A pessoa que você quer encontrar, ela está em algum lugar e ela provavelmente tem Instagram. Tipo isso. Então, faz sentido a gente pensar em maximizar alcance, mas eu mediria, assim, o resultado, ou eu mediria, assim, tipo, o que a gente quer, sei lá, com a rede social, muito mais pelo fundo do funil do que pelo topo, sabe? Eu não me importo tanto com aumentar o topo se eu conseguir ir direto nas pessoas que eu estou procurando, sabe? Por exemplo, se você tem um produto físico, ir direto no cliente desse produto físico. E aí, enfim, isso é super a lógica da Web 2, né? Tipo,
de venda pela internet e tal. Uhum. Mas... Hey, a Luna tá aqui querendo participar da live também. E aí é isso, assim, que modelo que funciona para você, né? Tipo, talvez para você funcione postar no Instagram, no Stories todo dia e aparecer muito. Talvez funcione postar no Stories todo dia, mas você não quer que seu rosto apareça. E você consegue fazer isso também abrindo caixinha de pergunta, abrindo enquete, coisas assim. Ou talvez seja um caminho mais de postar na timeline e tal. Mas vale pensar também com que propósito que você usa a rede social, sabe? O que você quer com a rede social e tal. Por exemplo, Malabarize-se, o meu foco principal, tipo, sempre foi popularizar e desenvolver o malabarismo e o circo. Mas aí, depois de algum momento do projeto, eu entendi que não dava para eu fazer isso sem ter faturamento, sem ter entrada de grana. Porque, tipo assim, senão a coisa não se sustenta. Em termos de modelo de negócio, a coisa flui, o malabarismo em si flui pela venda de produtos físicos, pela venda dos cursos e muito pouco pela monetização do YouTube. Então a gente tem essas frentes. E aí o que eu quero? Aumentar views do YouTube, aumentar vendas de produtos, aumentar vendas de cursos e tal. E aí como eu faço isso e como eu uso a rede social a meu favor para nesse sentido. Porque não é só a meu favor, né? Isso também ajuda. A pessoa que compra o Malabares, ela tem o Malabares, a gente teve essa troca, ela levou o Malabares para casa e isso ajuda a vida dela. Ela compra o curso, isso melhora a vida dela também. Enfim. E aí entra o lugar de distribuição orgânica e distribuição paga. Por tipo 8 ou 9 anos, eu era muito contra pagar o Facebook e o Instagram. Era tipo assim, tipo, eu não quero pagar, eu quero fazer tudo no orgânico, no YouTube e tal. Aí, algumas coisas mudaram muito a minha visão. Principalmente ver que se você sabe fazer bem a distribuição paga, você tem um resultado que a distribuição orgânica nunca vai alcançar. Tipo, é como botar... Ei, Luna, como botar... A gata pulou aqui. É como botar, tipo, lenha na fogueira, assim, botar gasolina na fogueira, sabe? Você tá fazendo a fogueirinha ali com lenha e tal, aí imagina, você joga um galão de gasolina. O que acontece, né? A distribuição paga é isso, é um acelerador, é um combustível muito forte, assim. Então, é uma coisa que eu, tipo, para alguns modelos não vai fazer sentido, vai ser mais difícil, mas se você já tem um modelo de venda, ou seja de produto, serviço ou produto digital, faz muito sentido. Tipo, e aí a distribuição paga na internet vai ser a mais efetiva em termos de marketing das existentes, sabe? Porque comparado com, sei lá, rádio, TV, porque você vai muito segmentado direto no público que você quer já, sabe? Tipo isso. Enfim, tem muitas coisas, né? Eu não sou a pessoa mais especialista de saber como fazer o seu Instagram crescer, sabe? No orgânico e tal. Tipo, se eu fosse fazer um Instagram, se uma pessoa chegasse para mim e falasse, olha, eu quero ter mais seguidores no Instagram. Primeiro eu perguntaria por quê? Tipo, que diferença faz para você ter mais seguidor ou não, para entender se é uma métrica de ego só ou não. Mas sendo de ego ou não, tipo, a coisa que eu mais recomendaria seria fazer uma campanha de stories chamando para o Instagram, sabe? Tipo, uma campanha de tráfego que você paga o Facebook começando com R$ 7 por dia e você roda esses anúncios convidando a pessoa falando, olha, eu sou a pessoa X, o meu trabalho é assim, assim, assado, talvez você goste de conhecer, arrasta para cima para ver meu Instagram. Tipo uma coisa assim, né? Não precisa ser tosco, dá para ser uma coisa mais legal e mais criativa também, mas é muito efetivo isso, sabe? Em termos de trazer pessoas para o topo do funil, né? Tipo, as pessoas que vão chegar no seu Instagram e aí você vai, enfim, trazendo consciência para elas em relação aos seus serviços, ou aos seus produtos, ou aos problemas possíveis que você resolve através do conteúdo que você posta no Instagram e tal. É engraçado falar assim, sem uma coisa direcionada, tipo assim, se eu tenho exemplos ou casos, dá para tentar pensar mais em estratégias para usar o social do que falar uma coisa mais genérica, saca? Uhum. Uma coisa que eu tenho achado, que eu tenho tentado encontrar resposta faz um tempo, é tipo assim, muita gente me pergunta como eu uso a rede social para melhorar, para vender meu espetáculo, por exemplo. E é uma coisa que eu acho, tipo, eu não sei exatamente qual seria o caminho, sabe? Tipo, um dos caminhos é encontrar os programadores e tal, mas mesmo assim, você não vai fazer um anúncio, né? Tipo assim, você é programador de festivais?
Uhum. Não tem como você achar essa pessoa na segmentação. Mas um dos caminhos, um outro caminho é fazer crowdfundings também, tipo um levantamento, um financiamento colaborativo direto pessoa para pessoa, mas também não é uma estratégia muito sustentável no longo prazo. Você vai conseguir fazer isso uma, duas vezes, mas dificilmente você vai sustentar todos os espetáculos com financiamento colaborativo. Talvez uma pessoa ou outra até consiga, na verdade, mas enfim, possibilidades. Agora, se você vende uma oficina, já é uma coisa um pouco mais fácil, sabe? Tipo, de entender como usar o modelo da rede social para isso. E, enfim, tem várias filosofias, várias coisas. O Gary Vee, que é o Gary Vaynerchuk, é um cara que é um americano que é uma referência para muita gente no Brasil em termos de mídias digitais e tal. Ele fala de você dar pílulas de conteúdo, dar conteúdo, e aí você vende. Então, você não está vendendo o tempo todo, você oferece pequenos conteúdos e aí você faz uma oferta. Tipo isso. Mas é isso, tem várias possibilidades e estratégias. Beleza? Como é que você tá aí? Me conta, tá? Não, tô tentando pensar um pouco também, de forma geral, nas pessoas que frequentam as redes da companhia, o que pode interessar elas, né? E eu acho que a gente tem muito, por exemplo, muitos criadores de conteúdo que não tem exatamente um foco, mas eu acho que gostaria de mostrar mais o trabalho. Eu fico muito pensando, tipo, o que o público médio das páginas da CIA, tipo, gostariam de perguntar, assim. Porque é isso, quando eu te falo, a gente é um lugar muito específico e muito difícil, assim. Porque Sim, o nosso bem, ele não encontra um mercado muito amplo, ele é super limitado. Então, de qualquer forma, é um pouco mais complexo. Porém, então, acho que tem muita gente, boa parte, eu acho que nosso público é um público que é um artista que se encontra num lugar de intermédio ainda entre o profissionalismo e o lazer, mas que ao mesmo sim, tempo tipo sempre está levantando material para conseguir justamente angariar mais público, mostrar mais e se gerar estímulo. Eu acho que boa parte do público que a gente tem está nesse lugar, né, de levantar, de usar as redes sociais também como motor do próprio de gerar estímulo para se manter em criação, em desenvolvimento técnico, artístico e tudo mais. E aí, para esse tipo de público, você teria algum ponto assim que se levantaria, que você acha interessante? tem algumas coisas legais, né? Muita gente usa o Instagram como portfólio, por exemplo, porque o Instagram, diferente da timeline do Facebook, que é cheia de coisa, com um monte de distração e tal, o Instagram dá para você entrar no perfil de uma pessoa e ter uma noção ali do trabalho, né? E ver como é a estética daquele perfil também. Algumas pessoas, elas pensam na organização da timeline, por exemplo, em termos de cores, em termos de design, e fica uma parada super bonita que daria para você apresentar como um portfólio, inclusive. Uhum. Então, isso pode ser algo para ser pensado. O melhor exemplo que eu tenho disso é uma galera do Photoplock. Depois entra no perfil dessa galera. É uma empresa que faz é, álbuns. É um álbum de figurinha, só que você bota as suas fotos lá. Uhum. Tipo assim, então você dá para uma pessoa um álbum de figurinha de presente e tem as fotos sua e da pessoa. Aí tem gente que dá pro pai, pro namorado, namorada e tal. É... Só que a timeline deles é surreal. Assim, a parada é organizadinha em cor, uma foto completa a outra depois, só que de um jeito que não é necessariamente aquele negócio de 6 fotos e tal, Uhum. que é um pedaço cada uma. Cada foto faz sentido por si só que elas se encaixam também. É um negócio lindo de ver, assim. Eu super não sou o público-alvo da parada, eu acho que eu nunca compraria o produto deles, e nem estou fazendo um merchan, nunca comprei, não sei se é Ah, bom, se não é, mas a timeline é sensacional, assim, sabe? uhum. E tem outras também, e dá para imaginar esse mesmo conceito, tudo é referência, né? Dá para a gente usar esse conceito para uma timeline de circo, de artes e tal, Uhum. tipo isso. Então, pensar nessa organização da timeline eu acho que é uma coisa que faz sentido. Entender que se você quiser fazer aquele fotão na timeline com 6 fotos e tal, ou com 9 fotos, ou às vezes até 4, sabe do que eu tô falando? Que Sim, é uma claro. foto cortada. Sim. Tipo, às vezes, tipo assim, eu vejo que algumas pessoas postam isso tudo de uma vez
E aí, quando isso aparece lá para o algoritmo em si, não faz tanto sentido. Não. Faz sentido para o seu feed ficar bonito, mas não faz sentido para o algoritmo, então pesar se isso faz sentido para você ou não. Ou tentar fazer o mosaico de um jeito que cada foto faça sentido por si só também. Que é mais desafiador, mas pode ser legal. E, bom, tem um lugar de comunicação também, depende do que você faz, né, também. Vamos, tipo assim, não necessariamente ser um artista de circo, talvez você venda um serviço. E aí você pode produzir um conteúdo que educa sobre esse serviço. Por exemplo, sei lá, eu tenho visto, tipo, outro dia teve um serviço de geladeira aqui em casa. E aí o técnico me passou o Instagram dele, a gente ficou trocando ideias sobre o Instagram e tal. E o cara produz um monte de conteúdo muito bom sobre geladeira, tá ligado? Claro. Tipo, você nunca vai imaginar que isso daria um Instagram legal, mas o cara produz, tipo assim, várias dicas de como conservar melhor sua geladeira, quais os problemas que podem acontecer, etc e tal, partes da geladeira, coisas assim. Então, tipo, tudo que a gente conseguir imaginar dá para criar um conteúdo criativo sobre a parada, e não necessariamente esse conteúdo precisa ser uma parada super elaborada que vai demorar um tempão. Alguns conteúdos do cara era tipo ali, ele no meio do serviço grava ali 30 segundos com o celular ali e tá pronto, sabe? Sim, tá. O Mineiro mesmo, ele começou para aumentar os seguidores do YouTube dele, ele resolveu fazer um vídeo, alguns tutoriais de casa, incluso trocar o sistema do fogão, do tipo enfim, de gás encanado para botijão e do tipo, o mais engraçado é que é isso, ele é um profissional que trabalha 15 anos no meio e o vídeo dele, esses vídeos tutoriais, em prazo de um mês, tem muito mais views que qualquer outro vídeo dele. Isso é. Porque justamente as pessoas procuram muito mais no YouTube para trocar fogão do que ao circo, no caso, né? Então, isso é muito engraçado, assim, a gente ter esses parâmetros e tudo mais. Interessante essa estratégia. Também é uma estratégia um pouco arriscada. Acho que eu vou puxar um pouco a ideia do YouTube. Por que ela é arriscada? Porque o YouTube em si, o algoritmo do YouTube, tá? Isso é o jeito que a galera programou, não gosta muito de uma diversidade de assuntos. Tipo assim, você faz um vídeo sobre fogão. Aí eu me inscrevo no seu canal porque eu tô interessado em ver vídeos de fogão. Aí todos os próximos vídeos que você posta é sobre receitas com abacaxi. Só que eu não curto abacaxi, tá ligado? Tipo, não tem nada a ver comigo. Claro. E aí eu não vejo nenhum dos outros. Eu só quero ver os vídeos de fogão. Tipo isso. Isso prejudica seu canal. Isso é um dos grandes dilemas do Malabarizes, por exemplo. Provavelmente, performaria melhor e eu teria, tipo, talvez um número de views maior acumulado em termos de canais se eu fizesse um canal para cada modalidade de circo. Se eu fizesse um canal de bolas, um canal de diabolô, um canal de contato, um canal de não sei o quê. Por causa do jeito que o algoritmo do YouTube é feito, sabe? Porque aí a pessoa se inscreve no canal querendo ver vídeo de bambolê e o próximo vídeo é de bolas. Aí ela não clica no de bolas e não assiste o de bolas até o final, porque ela só quer ver os de bambolê. E aí vice-versa, sabe? Isso acaba bagunçando o entendimento Isso acaba prejudicando seu canal em termos de algoritmo, sabe? Ele vai ter menos entrega orgânica. No caso de uma companhia, por exemplo, todos os vídeos têm uma sinergia ali da companhia, é diferente, eu acho. Mas não sei, eu acho que o Malabarista é um bom exemplo nesse sentido, porque tem bolas e bobolê, que são coisas que são públicos que a intersecção dos públicos, sabe? Tipo, no diagrama de Venn ali, as bolinhas, é muito distante. Tipo, não é uma parada que tá super se interseccionando, sabe? Claro. Então, enfim. Mas talvez isso até aconteça no lugar de tutorial e vídeos arte e tal. Qualquer coisa que o YouTube mais valoriza hoje em dia em termos de algoritmo é o watch time. É o tempo que a pessoa fica assistindo seu vídeo. É o tempo de retenção, eles chamam. Então, se você manda um vídeo, independente do tamanho, e ele tem 100% de retenção, ele vai ter muito mais distribuição orgânica do que um vídeo de 10% de retenção. Além disso, tem o tempo da sessão, que é o tempo que a pessoa fica no YouTube, aí é absoluto, é o tempo que ela fica no seu canal e o tempo que ela fica no YouTube por causa do seu canal. Se uma sessão começou com o seu vídeo e ela foi para outro vídeo, tipo, isso também conta.
O que Uhum. é bizarro, né? Porque o YouTube quer que você fique 10, se você ficar 10 horas no YouTube, isso Ele vai te ser dá o melhor. crédito por isso, se É ele foi, surreal, começou por tipo, você. e não Uau, necessariamente pela qualidade do conteúdo. Tudo bem que qualidade pode ser muito subjetivo, claro. mas a gente consegue medir algumas coisas de qualidade sem juízo de valor, em termos de, sabe, Uhum. você olha um boneco palito e você olha, tipo, uma parada que levou 10 dias para ser, uma escultura que levou 10 dias para ser completada. Claro. Provavelmente a gente vai dizer que a escultura tem mais qualidade do que o boneco palito que qualquer pessoa poderia fazer ali. Uhum. Não sei, enfim. Dá para entrar nos dilemas filosóficos também, Claro, claro, mas claro. e é isso, né? Dá para entrar num lugar perigoso, esse lugar da qualidade também. Se você falar, por exemplo, não, funk não tem qualidade, aí o Condzilla não teria milhões de views. E o Condzilla é Claro. um dos maiores canais do YouTube, surreal. Acho que é Condzilla o nome, né? Nem sei. Mas é um cara gigantesco, assim, tem milhões e milhões de views. Porque muita gente vê também, clique e tal. E aí tem o lugar, assim, em termos de distribuição orgânica no YouTube, tem o lugar das miniaturas e dos títulos, faz muita diferença ter uma miniatura que chama a atenção e criar uma miniatura que não é só lá uma still, né, um print screen ali do vídeo, criar uma coisa mais legal. E o algoritmo conta de algum jeito a frequência, que é com que frequência você posta no YouTube, você manter essa frequência de postar sempre no mesmo dia da semana, ou normalmente um canal que posta todo dia vai performar mais do que um canal que posta uma vez por mês. Ah, que é a mesma Mas isso lógica do tem, Facebook, que é meio que a mesma lógica do sim, Facebook. Mas o Instagram o ele não tem Instagram tem o uma lugar da lógica assim, frequência um ou ele pouco tem também. também? O Instagram também tem essa lógica? Tipo, Porque o Facebook hoje em dia, para distribuição orgânica, eu nem conto mais, viu, Otávio? Porque, cara, eles entregam menos de 0,5%. Então, se você tem 100 seguidores, tipo, se você tem 1.000 seguidores, menos de 5 pessoas vão receber seu conteúdo orgânico no Face. No Instagram, é mais do que isso, mas ainda é bem pouco, assim, é 2%, 3%, se você pegar o alcance. E aí vai ter sei lá, meus stories, agora eu tenho postado menos, eu tenho interagido menos nas redes sociais. Tipo, os stories que eu postei ontem estavam, sei lá, 140, 150 views. Tô com 15 mil seguidores, então é 1% de uau, alcance orgânico no stories, uau, uau, que loucura. saca? E aí, às vezes, eu faço um stories muito bom e chego em 600. Beleza, 4%. Ah, Por outro lado, o CPM, que é o custo para anunciar, o custo para 1.000 pessoas verem seu anúncio, tipo, varia de 4 a 20 reais, dependendo de quão segmentado tá e de quanta concorrência tem no leilão. Vamos dizer 10 reais. Então, você dá 10 reais, 1.000 pessoas vêm. Com 10 reais. Entendeu? Então, tipo assim, claro, no orgânico, eu tenho 10 vezes menos distribuição do que no pago, uau, é saca? muito, aham. Para entender o potencial de pago e orgânico e tal. Mas é óbvio, assim, se você faz uma parada para o hobby, será que faz sentido você ficar queimando dinheiro dando para o Zuki? Claro, claro, Talvez claro, não, ele já está de boa lá, caçando servos e atirando flechas, sei lá o que o cara tá fazendo, saca? claro, Tipo, claro, claro. Não, com certeza. mas assim, se você tem um negócio, faz sentido. Sem dúvida. Tipo, e aí o meu eu do passado é, agora entende isso, saca? Tipo, porque antes eu Uhum. realmente achava, não, eu vou fazer tudo orgânico e tal. Mas a distribuição paga potencializa muito, saca? E tem muitas Tipo isso. variáveis esse jogo desse tipo de investimento, assim, do tipo, porque é isso, né? Você entra para fazer uma promoção, aparecem tem muitas ferramentas e do tipo, Uhum. e às vezes eu me pergunto, tipo, o quão não saber, do tipo, trabalhar bem com essas ferramentas pode comprometer esses investimentos aí. Ah, Olha, tem de tudo, Otávio. Eu já vi gente que faz lançamentos de cursos online, por exemplo, e uhum, fazia lançamentos gigantes com muito resultado, tipo 10, 30 mil em uma semana e tal, ou até mais, só clicando no botão impulsionar, que é a coisa tá. mais tosca de distribuição paga. Uhum, Então, tem gente que vai só clicar no impulsionar e vai funcionar. Mas o impulsionar é ali, tipo, a comparação que eu gosto é uma caixa de ferramentas e uma chave de fenda. O impulsionar é a chave de fenda. O gerenciador de anúncios é a caixa de ferramenta. Então, com o uhum. gerenciador de anúncios, você consegue segmentar por local, por pessoa, por, tipo, isso, gênero, idade, interesses, etc e tal. Então, faz mais sentido.
Para o nosso nicho, que é muito nichado, assim, circo realmente, assim, é uma parada bem difícil. Eu tenho tido experiências agora com outros nichos também. Estou fazendo um lançamento para uma pessoa que vende cursos de arquitetura. E é uma Uau, outra realidade, saca? claro. Tipo, é outra parada, porque é muito maior o nicho. E tem muito mais dinheiro também. Então, em termos de Claro. vendas na internet e tal, nem se compara, saca? Mas vale a pena entender o que é o gerenciador de anúncios, tipo, como ele funciona e tal, e vale a pena entender o que são os objetivos de campanha. Isso é pelo título, você já entende. Uma campanha de alcance é para mais pessoas verem a publicação, uma campanha de Uhum. visualização de vídeo é para ver o vídeo, uma campanha de conversão é para compra ou captação de lead, né? A pessoa se inscrever. Uhum. Uma campanha de tráfego, ela envia a pessoa diretamente para a página, então ela vai otimizar para mais cliques. Que mais? E aí tem umas campanhas que a gente nunca usa muito pouco, tipo reconhecimento de marca, que são as campanhas para dar dinheiro para o Facebook. Não, tô brincando, são as campanhas tipo assim. É uma campanha que vai ser menos prática, faz mais sentido você usar normalmente uma campanha de tráfego, de alcance ou de conversão do que uma campanha de reconhecimento de marca, Claro. que vai ter meio que um efeito parecido. Mas, em geral, faz sentido, sim, entender como usar o básico do gerenciador e como fazer o básico dessa segmentação, porque não é um negócio tão difícil assim. Surgiu toda uma profissão sobre isso, porque dá para ficar muito técnico e, assim, dependendo do que você for fazer, você vai precisar, sim, passar um tempão organizando campanha e tal. Mas entender o básico não é uma coisa tão absurda. Tipo assim, 5 horas de estudo, acho que você já consegue sacar ali o básico. Tipo, depende da pessoa, óbvio, enfim, depende da fonte de onde você está puxando a parada, mas que algumas pessoas pegam o digital mais rápido, outras mais devagar e tal. Mas vale a pena ter uma noção básica disso, assim. E no âmbito da relação mais artística mesmo, né, desses produtos artísticos, ah, tu acha que é mais... Existe, sei lá, algum conceito, alguma ideia tua de ser mais vantajoso o Facebook ou o Instagram para divulgação, difusão de produtos relacionados à arte? Se a gente encontra mais um público em alguns Boa. lugares? Essa pergunta é muito legal, cara. Eu gosto da ideia de multiplataformas, na verdade. Eu acho que, assim, existe um crossover muito grande de público, do tipo, você tem Instagram, Facebook, YouTube e tal, mas tem gente que só usa o YouTube, tem gente que só usa o Instagram, e por incrível que pareça, tem gente que só usa o Facebook. Uhum. Tem gente que não gosta de Instagram e que tem Facebook e usa o Face, saca? Então, eu acho válido estar em todos os lugares. O jeito mais fácil seria simplesmente replicar o mesmo conteúdo em todos os lugares. Não é o ideal, porque, por exemplo, o Instagram funciona mais na vertical, o YouTube funciona mais no wide, etc e tal. Então, se você tem braço para fazer, e aí por braço leia tempo, vontade, equipe, como se aplicar, faz sentido sim criar uma mídia específica. Então, assim, botar a imagem, botar o teaser no Instagram que chama para o vídeo do YouTube, que convida para seguir no Facebook, não sei o quê. É isso, o Facebook não necessariamente você vai fazer uma distribuição ativa orgânica, né? Não vai ser muito efetivo, realmente. É Uhum. tipo chover no molhado ali, é um negócio que não muda muito, porque quase ninguém vai ver no orgânico. Mas não custa nada, tudo que você postar no Instagram já ficar lá aquele tique automático para ir para o Facebook também. Então, o meu Uhum. Facebook, se você for ver, ele hoje em dia é a replicação do feed do meu Instagram. Tipo, tudo que eu postei no Insta foi lá replicado para o Face. E aí a rede continua sendo alimentada e tal, com a mesma coisa do Insta, para se a pessoa quiser ver pelo Face em vez de ver pelo Insta. Uhum. E, enfim, pode fazer sentido ter outras redes também, né? TikTok e tal, aí, enfim. Tipo, eu não tive muita paciência pro TikTok porque eu abro a parada e meu cérebro começa a derreter. Mas, assim, Mas é um é uma lugar rede onde, que se tem você muita trabalha gente com mais produtos para nova. jovens, do tipo, determinada faixa etária, você tem que obrigatoriamente estar lá, né? É uma rede que tem Exatamente. crescido bastante. E qual que era o Não, outro e ponto? provavelmente vai crescer ainda mais. E tem uma parada interessante que é entender qual que é o ciclo da rede social, né? No começo, você tem muito mais alcance orgânico. No TikTok, nem existe anúncio ainda, mas vai existir. Claro. Tipo, só que no começo, você tem alcance orgânico pra caramba. Quando eu fico muito tempo sem postar no Instagram, aí eu posto,
O Instagram faz o quê? Entrega mais no orgânico. Uhum. E aí, tipo, porque isso te dá um gatilho mental também de usar mais a parada. Porque você Aham. tem mais, Sim. mais... Primeiro que você tem mais resultado, né? As pessoas comentam mais, você tem mais Mas conexão ali. No Facebook não existe esse mesmo mecanismo, né? Eu Eu acho que acho você que fica... é isso, o Facebook ele já passou do ápice em termos de... Ele já não precisa mais fazer isso, porque Claro. já era, entendeu? Tipo assim, agora o Facebook é só pago, ao meu ver, né? Posso estar enganado. Uhum. Talvez tenha alguém ainda fazendo um grande trabalho orgânico ali no Face, tendo resultado no orgânico, mas eu acho bem improvável, assim. Uhum. E aí é isso, depois que você já está viciado na rede ali, ela começa a diminuir seu alcance orgânico e aumentar o pago. E aí você Uhum. precisa do pago para continuar tendo o mesmo alcance que antes, por exemplo. E Uhum. assim, o inverso desse exemplo também do exemplo de parar de postar e ele entregar mais também acontece. Você começa a impulsionar. Você começa a fazer uma verba, sei lá, mensal de distribuição de conteúdo. Ou você faz um lançamento, que você bota uma verba de uma vez em 2 semanas, sei lá. Quando isso acaba, ele vai entregar menos proporcionalmente do que entregava antes, normalmente. E aí Uhum. parece... Tem uma combinação, que é a sensação de que está entregando menos porque você estava acostumado com entregar mais, porque você estava pagando, mas eu acho que também tem uma coisa do algoritmo querer tentar te forçar a pagar mais, sabe? Uhum. Enfim, possibilidades aí, mas a parada que eu acho que uma parada para tirar disso é que a distribuição orgânica, a distribuição paga não necessariamente é a sua inimiga, sabe? Tipo, ela pode ser útil e pode ser muito efetiva. Não é à toa que o Facebook, o Instagram, o Google estão entre as maiores empresas do mundo. Tipo, os caras, eles fornecem um serviço muito bem. A parada Uhum. funciona muito bem e é por isso que as pessoas pagam, sabe? Uhum. Porque tem muita gente que tem muito resultado com anunciando. Tipo isso. E uma pergunta bem técnica agora. Existe uma questão para mim, e eu acho que deve ter para bastante gente também, que é a relação de postar um conteúdo e as redes sociais, de forma geral, eles baixam a qualidade do que você está Ah, postando. sim. Exemplo, imagens, exemplo, vídeo. Existe alguma dica nesse sentido de fazer de algo para poder desviar um pouquinho enfim, ter um material um pouquinho mais de qualidade? Porque muitas vezes é isso, a gente gasta horas e horas produzindo uma imagem, um vídeo, Aham. preparando um conteúdo e quando você posta, você vê ele destruído pelas redes Sim. sociais. O YouTube, ele recomenda que você renderize o vídeo num formato específico, que é Uhum, H264, MP4, com pelo menos 8 MB de bitrate. uhum, E aí ele vai passar pelo decoding dele, mas esse formato vai ser o mais otimizado para eles. Se você mandar um vídeo em outro formato, não necessariamente vai ficar melhor. O que você uhum, consegue fazer em termos de qualidade ali seria, bom, obviamente a primeira coisa é a resolução, HD, 4K, Full HD, enfim, ou menos e tal. Isso vai afetar consideravelmente. E aí tem a questão do bitrate, porque ele te recomenda colocar em 8 MB. O bitrate é a primeira coisa em termos de vídeo, tá? Primeiro, que você consegue mudar e que vai mudar perceptivelmente a qualidade do seu arquivo e o tamanho. Um bitrate maior vai ter uma qualidade maior e um tamanho maior, regra geral. Então você tem que pesar isso também, porque se sua internet não é tão rápida, você renderizar em 50 MB de bitrate vai demorar um tempão para você upar o vídeo, porque ele vai ficar muito maior do que um vídeo uhum, de 8, que é o recomendado. Normalmente, para os vídeos arte, eu renderizo em 12, por exemplo. Mas assim, Otávio, várias vezes a percepção que a gente tem, sei lá, a gente que trabalha com imagem, que olha a parada ali com detalhe, não sei o que, e salva, uhum, às vezes, tá? Muitas vezes a nossa percepção vai ser assim mais apurada para esse detalhe do que de uma pessoa que está passando a timeline e vendo a parada e para ela não necessariamente vai fazer diferença. É um uhum, detalhe que às vezes, sei lá, eu sinto que tinha alguns vídeos do Malabaristas que eu ficava 1 hora fazendo um negócio, escondendo um fio, sei lá, num mega uhum. detalhismo, saca? Que Claro, ninguém ia saber depois, assim, claro, tipo. claro, claro. Então, vale a pena pesar essa questão do perfeccionismo, mas eu também tento renderizar sempre com a maior qualidade possível. Uhum. E aí tem essa questão do bitrate. É que E que aí, tem o YouTube, ele não, enfim, ele consegue manter o arquivo numa qualidade
bem acima, tipo, até 4K você consegue, mas no caso do Facebook ele já tem Aham. um lance de compressão, né, dos arquivos, se eu não me engano. Tanto ele quanto Sim, aí eu quanto o pergunto por Insta e isso. tal. Porque às vezes ele chega a deformar mesmo. Você vê alguns vídeos já postei de aparecer, tipo, pixels mesmo, assim, um monte deles, Aham. assim, né? Tipo, Isso pode ter a ver não necessariamente com a resolução, talvez, uhum, ou o que você acha? Porque assim, no Face eu não sei qual que é a recomendação exata, mas eu imagino que na documentação deles tenha. Então você pode tentar entrar na central de ajuda do Facebook e uhum, procurar lá otimização de formato de vídeo para Instagram, sabe? Isso aí legal. do YouTube, do H264 e tal, eu aprendi lendo na central de ajuda do YouTube, saca? No Face, no Insta, normalmente eu não me importo tanto, porque nunca, tipo, eu mando essa parada direto do YouTube ou em quadrado, mas meio que nessa resolução igual a do YouTube, e dificilmente eu tenho problema. Uhum, Mas não sei, assim, tipo, problemas de pixelização, assim, eu não me lembro de já ter tido. Isso talvez, eu imagino que pode ter a ver com a resolução também, de, não sei, talvez. Ou com o formato, pode ser o formato do arquivo também. uhum, uhum. Mas, assim, isso é uma coisa que vale a pena. Eu vou tentar pesquisar também, da central de ajuda do Face, para dar uma olhada se eles têm um formato Legal. recomendado e tal, que é útil também, né? Para as animações, isso pode te pegar um pouco, né? Porque para o jeito que você vai salvar ela e tal. Claro, claro. Mas, de forma geral, quando eu passo pelo Premiere, eu salvo dali e realmente, tipo, eu não sei, talvez seja ali que é alguma configuração mesmo, alguma É, mudança no... Porque pelo quando eu Premiere, salvo, super pode ser. porque quando eu Porque tem salvo a parada do direto codec, as né? animações, por exemplo, quando eu salvo direto no tablet e exporto direto, ela consegue sustentar a qualidade, mas quando eu passo, por exemplo, para qualquer outro lugar, ele já tende a ficar ruim. Sim. Então, pode ser. Experimenta essa questão do. Pelo menos Tá. assim, eu tenho feito com MP4 H264, H264 MP4, né? Não sei. Uhum. E igual eu faço para o YouTube e costuma funcionar bem. Legal. Assim, ele não dá tanto problema. E aí tem a questão, só puxando um outro ponto de YouTube, é a questão do AdSense, né? Assim, antes eu achava que dava para viver de AdSense, saca? Que dava para que são os anúncios, né? Só que o que o Sim. YouTube paga pelos anúncios é muito pouco. A cada Hum. 1.000 views você recebe, assim, depende muito do canal, mas o Malabarista, por exemplo, recebe 50 centos de dólar. A cada 1.000 views. Isso dá. É. Uau! Então, se você tiver 10.000 views, você vai receber $5. 100.000 views, você vai receber $50. Uau! Nossa, E então, aí, tipo, um canal como Porta dos Fundos, que tem 1 milhão de views num vídeo, 1 milhão tipo, de views receberia $500. meu Só que aí Deus! Tipo, é muito pouco. mesmo assim é pouco para todo o É trabalho que o muito Porta dos pouco. Fundos Não, tem. imagina um vídeo de 1 milhão de views. Gente. Agora imagina assim, é, existem coisas, isso muda, tá? Tem gente que pode ter um CPM de $1. Eu não me surpreenderia que algumas pessoas tenham um CPM de $2, por exemplo. Aí o cara, Uhum. por um vídeo de 1.000 views, de 1 milhão de views, desculpa, receberia, sei lá, $2.000. Que mesmo assim, para uma produção do nível do Porta, algumas das coisas que eles fazem, Claro. assim, Uau. saca? Claro. Normalmente, assim, faz muito mais sentido integrar uma estratégia de redes sociais que inclua outras coisas, por exemplo, sei lá, colocação publicitária, venda de um produto próprio e tal. Vai ter muito mais entrada do que só com AdSense. Claro. Mesmo os canais grandes, mesmo que eles tenham ali porque o AdSense tem a ver com o número de anunciantes para determinado assunto do canal. Se você tem um canal sobre finanças, provavelmente seu CPM vai ser mais alto do que um canal sobre malabarismo, coisas assim, saca? Porque tem mais gente interessada em anunciar sobre aquele assunto. Mas ainda assim, acho que pouquíssimos canais vão ter um CPM maior que $2. Dá para ter uma Uhum. noção da coisa, assim. E aí, a maioria dos canais, na real, se você pegar em termos de composição do faturamento daquele canal, o AdSense vai ser uma porcentagem bem pequena. A pessoa vai ganhar dinheiro mesmo com colocação publicitária, venda de algum produto, venda de algum serviço, etc. e tal, sabe? Tipo isso. O próprio Porta, eu não duvido que
que eles ganhem múltiplas vezes mais fazendo propaganda lá para o Spoleto, quem quer que seja, Mas do que basicamente o YouTube não dá nada OnlyFans. para eles, não tira nada do bolso, praticamente, quase. Então, na real, o YouTube paga 55%, eu acho, para os criadores. E fica com 45%, acho que é uma coisa assim. Tipo isso. Da publicidade? Eu posso estar errado na porcentagem, mas é por aí. Tá. Saca? Tipo isso. Mas o YouTube ganha no volume, né? Porque ele tem milhares de criadores e, tipo, ganha bilhões de dólares e tal, e isso acaba sendo... Mas é isso, tem alguns criadores que conseguem viver só de YouTube. Talvez o Porta seja um deles, eu não sei. Realmente não sei. Mas tem uns caras que ganham milhões de dólares e isso já seria suficiente, sabe? E mudou bastante a Tipo, relação do YouTube, assim, porque eu imagino que, eu não sei, deve ter diminuído nos últimos anos um pouco, né, os acessos do YouTube, porque, eu não sei, a imagem que eu tenho, pelo menos, é de que o Instagram, tipo, ele ocupou também uma parte desse lugar do YouTube, ou eu estou enganado? Na verdade, não. o Instagram ganhou espaço. Eu não tenho dado em termos de número de acessos, mas eu sei que o faturamento do YouTube tem subido a cada ano. Uau! Então, eu imagino que o número de acessos tenha subido também. Uau! Porque, tipo, tem mais gente querendo anunciar, só que eu imagino que tenha cada vez mais conteúdo também, assim. A Tá. quantidade de conteúdo é bizarra, né, hoje em dia, assim, é muita coisa. Isso é uma coisa também difícil de prever, porque a gente tem a noção do nosso comportamento e do comportamento das pessoas Claro, próximas da gente. Mas claro, claro, isso é um recorte muito pequeno do total, né? claro, Imagina claro. quantos adolescentes que a gente não faz a mínima ideia de qual é o comportamento online. Se a pessoa passa mais no TikTok, ou no Instagram, ou no YouTube. Claro, E sei lá, ou quantos idosos. Será que os idosos estão vendo mais YouTube ou Instagram? Ou sim, nenhum dos dois? Sabe? sim, Tipo, total. Claro, claro, claro. coisas assim. De Mas fato, é tem bem os distorcido. relatórios, tá? Eu acompanho, eu gosto dessas paradas das métricas do digital e os Uhum. relatórios e pelo que eu me lembro, assim, posso estar enganado, mas o YouTube e o Face têm ganhado, tipo assim, cada ano tem faturado mais que no anterior, sabe? Eu sei que o Tipo Facebook, eu acho isso. que foi o ano passado, eles tiveram o primeiro desenho de estagnação ou queda, assim, tipo, mas é que é isso, eles Hum, estavam subindo absurdamente e aí ele fez o primeiro desenho, tipo, o primeiro desenho só na aham. história dele, mas eu não sei também se isso daí foi só um desenho na régua e voltou a subir, né? Tipo, O que é normal também, né? Porque na real, quando claro, qualquer você tá coisa. crescendo tão rápido, começa a ter o retorno começa a diminuir, né? Porque, Claro, claro, claro. tipo, uma hora, assim, pensa em termos de penetração de mercado global. O Facebook tem 2 bilhões de usuários, uma coisa assim. É Claro, bizarro, claro, sabe? Tipo, um quarto do mundo, mais que um quarto do mundo, sabe? claro, claro, É não. muita gente. E, pô, em termos de conteúdo, assim, as coisas Uhum. que eu tinha trazido era isso, e aí eu queria trabalhar mais nas dúvidas, ideias, entender, assim, trazer uma coisa mais customizada mesmo, saca? Porque é isso, né? Em termos de estratégia no digital, é muito mais do que eu te dar uma fórmula mágica e te falar, olha, posta todo dia um vídeo assim. Claro, claro, Sabe? Não tem como fazer isso, né? É uma claro, parada não. que vai ser para cada negócio, para cada pessoa e tal. Uhum. De fato, é entender o que cada um quer com a rede social, né? Tipo, se quer ganhar mais amigos, se quer do tipo ganhar mais Aham. venda de chaveiro ou cursos, enfim. Sim. Mas vamos, sei lá, eu acho que essa ideia de tentar pressupor um público-alvo, acho que é interessante, assim. No caso, por exemplo, de aulas, a gente falou um pouco antes desse recorte do artista, né, do tipo tentando conquistar e Uhum. criando portfólio, mas assim, no caso específico de quem vende conteúdo ou tem vontade de vender conteúdo relacionado a pedagógico, artístico pedagógico, Sim. assim, qual que seria com as suas experiências que você teve com os cursos que você vende no Malabarismo, assim, qual seria, você acha, as dicas? Tem vários lugares aí. Uma coisa que eu tenho pensado cada vez mais é a questão da escala, Hum, desassociar necessariamente o meu faturamento, ou as vendas, a entrada de grana da minha hora de trabalho e trabalhar com coisas que eu consigo vender mais de uma vez, sem necessariamente ter que estar presente. uhum, E o desafio no circo é como você consegue fazer isso sem perder qualidade especificamente, né? Em algumas áreas, talvez nem seja possível. Por exemplo, no teatro, eu acho que é muito mais difícil você fazer um curso online de teatro
do que de Diabolô, que é muito mais técnico. Claro. Mas eu tenho caminhado por esse lugar de ir para os cursos gravados mais do que ao vivo. E se eu for adicionar algum elemento ao vivo, não seria um elemento recorrente com um horário fixo na semana. Seria tipo assim, uma parada de tirar dúvida, uma aula mensal, uma coisa assim. Mas mais para ganhar escala mesmo, porque é um lugar que eu acho que eu consigo trazer muito mais impacto focando a minha hora, tipo assim, de vida nesse lugar de tipo, em vez de dar uma mesma aula de novo para outra pessoa, é a ideia do Jack Butcher, do Visualize Value. Depois dá uma olhada, eu acho que em termos de design e tal, é um cara que eu gosto muito. Ele tem um curso que se chama Construa uma vez, venda duas. Mas a parada do cara, enfim, ele faz design super simples, ele transforma ideias num design simples, branco no fundo preto. E aí, desde tipo uma citação de alguém, sei lá, do Einstein, até um conceito que é uma ideia de, por exemplo, foco ou produtividade ou, sei lá, horas do dia. E aí é muito legal, assim, é um dos perfis que eu mais gosto. Ele está no Twitter, mas acho que está no Instagram também. Legal. Enfim, essa ideia de ganhar escala é uma coisa que pessoalmente me interessa bastante. E é isso, assim, dá para você usar a rede social para fazer um modelo de aula no Zoom semanal também, não tem nada de errado com isso, saca? Também é um lugar que pode funcionar, e eu tenho visto algumas pessoas fazendo isso. Eu acho mais eficiente pensar no lugar da aula gravada e de como você pode usar a aula ao vivo somando na aula gravada, mas não sendo o principal, não sendo o pilar da parada. Mas assim, também é isso, depende, tem pessoas que não gostam quando eu falo isso, sabe? Tipo, que falam, não, nada a ver, eu quero dar aula ao vivo, porque aula ao vivo é outra relação, e realmente Claro. é, sabe? São técnicas Mas... bem diferentes, né? Eu acho que cada uma do tipo tem suas potências e enfim, e também suas exigências, porque existe uma relação para as aulas gravadas que, enfim, eu gosto, eu assisto bastante coisa, tenho alguns cursos comprados do Doméstica, por exemplo, e que é acho que é a maior rede, não sei, pelo menos que eu conheça acho que é a mais de popular, cursos assim, de arte. Sim. Bem, do tipo, existe uma coisa também de um tipo de recorte dali que é de trabalho, né, envolvido, de fineza na construção, que exige do tipo conhecimento Sim. de audiovisual, que exige do tipo, e é muito louco para mim, do tipo, uma coisa que pelo menos eu fiz um curso gravado de videoaula, e o que eu percebi é que ele acaba ficando extremamente condensado quando você pensa num material do tipo voltado para uma videoaula, ele fica completamente condensado. A aula que eu, por Sim, exemplo, daria em 3 horas vira 20 minutos. Porque, total. enfim, você não tem aquele tempo de devolutiva, de você passar para a pessoa, olha, você faz esse movimento e esse movimento. Aí existe um respiro onde você Uhum. observa, você observa a pessoa fazendo e você corrige ou dá mais elementos para a pessoa e tudo mais. Ali você fala, olha, você faz isso, faz isso, faz isso, e aí pode fazer isso, 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 e isso. E quando vê, você acaba com o seu conteúdo de 3, 4 horas em 20 É, minutos. é tipo, treina lá e a gente se vê na próxima aula, né? Tipo, não Exato, tem como exato. você... Tanto que, É uma outra dinâmica, realmente. claro, tem vários pontos ainda que eu fiquei que eu fiquei ainda tentando pensar em como induzir a pessoa a parar, de fato, e praticar antes, porque é muito difícil, né? Você está assistindo ali e aí fala, tá, continua, continua. Quando você vê, você assistiu a aula inteira e você não praticou. Então, criar também esses Dá pra... mecanismos de diálogo, pedagogicamente falando, é um desafio também, eu acho. Dá para criar estratégias nesse sentido, né? Seja dividir a aula em partes, se fizer Uhum, sentido, do tipo, agora a gente vai para a próxima parte depois que você praticar a parte A. uhum. E o Tássio, no Crie Seu Número, fez uma coisa bem legal. Tem um momento da aula que ele fala, pausa o vídeo agora e vai fazer tal coisa. Aí Sim. depois você volta. Então, eu gosto desse tipo de coisa que usa o meio, né? Tipo assim, a gente está no meio digital. É uma outra parada, não é mais... Quando a gente conversou um pouco sobre isso na última oficina, né? Quando você Uhum. faz um espetáculo no digital,
não é a mesma coisa com o espetáculo no real, no físico, vai. Claro. Como é que você usa o digital a seu favor? E é óbvio que ele vai ter algumas desvantagens e outras vantagens. Não tem, Uhum. né? São os lados da moeda e as coisas. Tipo, e E... aí é entender as vantagens, né? Claro, claro, claro. Eu acho que a principal vantagem do digital é esse alcance, é você conseguir estar em 1 milhão de lugares ao mesmo tempo e falar com muito mais gente do que você conseguiria no real, assim, tipo, Sim. assim, para ter uma turma de 100 alunos em uma sala, tem vários desafios, desde o tamanho do espaço até levar 100 pessoas para esse determinado lugar e tal. Para ter uma turma de 100 alunos no digital, cada uma na sua casa, é muito menos desafiador, né? Toda a estrutura já está pronta. Aí você precisa Uhum. entender a comunicação, o formato e tal, mas realmente a coisa do vídeo pega também. De ter que ter a noção do audiovisual, precisa de muito mais cuidado, né? Para fazer um vídeo gravado do que um vídeo ao vivo. Tipo, a gente está Claro, fazendo ao vivo aqui e já tá legal. Não precisa ter uma edição específica, uma luz específica, não sei o quê. De um jeito claro, que o gravado exige. claro, com certeza. Mas, cara, assim, isso seria uma coisa que eu traria, a questão de escala, formato e tal. E tem a questão da comunicação também, assim, né? Tipo, você... Tem uma moça que eu gosto muito, que é a Sabrina Nunes. Ela tem o maior e-commerce de joias na internet, no Brasil. Ela vende joias, tipo assim, bijuteria e umas coisas assim. E ela fala que pessoas compram de pessoas e não de empresas necessariamente. Então, dependendo do negócio que você tem, faz mais sentido ter uma comunicação pessoal na internet do que uma comunicação mais institucional. Acho que isso é Uhum. uma vantagem que a gente pode usar a nosso favor, Claro, que é quando você comunicar, é usar o eu e não necessariamente o nós, né? O que eles chamam de, sabe, tipo... claro, 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 claro. Mas aí tem os lugares de ir encontrando como é a sua comunicação também. Sim, Uma sim, coisa que eu sim. esqueci de falar Hum. das redes sociais é a parada de... esqueci a palavra agora, mas é tipo do planejamento de conteúdo, assim, tipo, você pode ter um planejamento, por exemplo, desde uma agenda de saber assim, na terça eu vou postar tal estilo de vídeo, na quinta eu vou postar tal outro estilo. Se você quer fazer, sei lá, redes sociais profissionalmente, ou realmente usar a rede social como um pilar da sua comunicação, isso talvez faça mais sentido para quem já tem um negócio, alguma coisa assim, e por negócio eu estou dizendo, desde dar aulas até vender produto, qualquer coisa. Muitas coisas se enquadram aí, né? Mas pode fazer sentido pensar nessa linha editorial, era a palavra que eu estava procurando. Que é qual é o estilo de conteúdo e estilo de comunicação que você quer trazer. E se você Uhum. tem, por exemplo, sei lá, no Malabaris tinha os papos de circo ao vivo, que em determinado momento, toda sexta-feira, eu fazia uma entrevista. E isso era um quadro da minha comunicação. Todo mundo já sabia o que era o papo de circo ao vivo e o dia que era e a programação, sabe? Isso Uhum. pode ser uma coisa que faz sentido, assim, pensar em termos de redes sociais, sabe? Mas agora, sei lá, Otávio, para fazer amigos, assim, de verdade, eu recomendaria desligar e desativar as redes, assim. Cara, tem uma coisa, eu queria saber que tu acha. Enfim, o Tássio veio com esse. Enfim, eu não sei onde ele viu também, mas com Hum, relação a que tem ficado em alta cada vez mais os low profiles, que são tipo perfis que onde postam cada vez menos e cada vez mais as pessoas que têm essas postagens diárias começam a perder um pouco seguidores e tudo mais, justamente por conta de um excesso que tem acontecido com todo mundo por conta da pandemia de tela. E, enfim, não sei o quão você tem de informação sobre isso e o quão, enfim, poderia falar sobre, mas queria saber de ti, se você vê isso como uma tendência de fato, ou, na verdade, isso é é só um recorte da nossa bolha. assim, eu adoraria ler mais sobre isso Uhum. assim, ver mais casos e tal, mas eu não acho que é o caso. Eu acho que, na maioria das vezes, mais conteúdo vai te ajudar mais em termos de alcance, algoritmo e Uhum. tal. E não vi muitos exemplos de pessoas que postam mais e perdem seguidores, tá? Uhum. Tipo assim, a maioria dos casos não existe excesso de conteúdo na internet, porque não necessariamente a pessoa precisa acompanhar todo o conteúdo.
E aí eu acho que essa é a grande habilidade que a gente precisa aprender e ensinar às novas gerações, né? Nossos filhos, nossos netos e tal, a filtrar a parada. Porque agora a gente tem cada vez mais informação e a quantidade de informação também está acelerando. Uhum. E eu realmente não acho que isso vai diminuir, porque em breve a gente vai ter cada vez mais algoritmos automatizados de inteligência artificial produzindo informação, ou organizando informação, catalogando informação. Uhum. Não acho que a coisa vai mudar em termos de intensidade, sabe? E não acho que isso prejudicaria a rede, porque não necessariamente a pessoa precisa ver tudo que você posta. Uhum. Ela pode ver um conteúdo ou outro, ou ver só o conteúdo que interessa a ela. E quando você joga mais conteúdo na rede, você ao mesmo tempo está aumentando as chances de uma postagem viralizar, ou a pessoa que você está buscando ver aquele conteúdo, seja uma cliente, enfim, o que quer que seja. Aumenta suas chances, né? Não sei, assim. Por outro lado, eu pessoalmente dei uma desacelerada boa em termos de produção de conteúdo, porque eu cansei, sim, sinceramente. Tipo, depois de 9 anos, Ponto. sabe? Claro, Foi uma coisa do tipo assim, cara, acho que agora tá na hora de fazer outras coisas. claro. Que estão me dando mais resultado e estão me fazendo mais feliz e me liberando mais tempo, Uhum. sabe? Tipo... Então, e é isso, assim, tem uma coisa importante dos tipos de conteúdo, que é o conteúdo, é o tempo, né, dele. Tipo, tem uns conteúdos, por exemplo, uma notícia do impeachment. É uma notícia muito... ela vai parar de ter validade depois de um tempo. Tipo assim, beleza, você vai poder ver a parada por um motivo histórico e tal, mas algumas coisas, elas são muito pontuais. E outras coisas nunca deixam de ser novas. Por exemplo, aprender três bolas. Uhum. Tipo, um espetáculo mesmo, uma coisa artística. A maioria das coisas artísticas que não são relacionadas a fatos temporais, que, enfim, sei lá. Tipo, alguns chamam esse conteúdo que dura para sempre de evergreen, que é um conteúdo que é sempre verde, né? Tipo, Uhum. ele sempre vai ter alguém querendo aprender como construir uma mesa de madeira. Então, ou como trocar o botijão pelo gás encanado e vice-versa. Então, tipo, esse conteúdo tende a ter mais relevância no longo prazo do que um conteúdo de uma notícia, sei lá, a cotação do dólar hoje, que amanhã Claro. vai ser irrelevante daqui a 7 dias, Uhum. Com saca? certeza. Mas pode ser um conteúdo que faz sentido no dia de hoje. E Uhum. aí tem esse peso, né? Sei lá, a cotação do dólar é um exemplo que vai durar 24 horas, mas tem um exemplo que vai durar uma semana, sabe? Ou um mês, coisas assim. Mas em termos de tendência, não sei se existe isso, tá? Tá, tá, Acho não. que seria mais a nossa bolha do que uma coisa geral, Uhum. Claro, claro, claro. saca? Posso estar enganado também, claro. Isso aí. Mas tô pensando se tem outras coisas assim que daria para trazer Não, acho que, cara, a gente pode estar encerrando por aqui. Acho que está de boa. E preciso lembrar muito aqui de, por favor, soltar a frase importante, dizer que esse projeto foi realizado com o apoio da Lei Aldir Blanc, da cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura, da Prefeitura Municipal de São Paulo e do Governo Federal. Isso é importante. show. E é isso. Eu vou subir depois recortadinho lá no YouTube para todo mundo poder acompanhar. Queria agradecer, Massa. muito legal mesmo, pegar esse apanhado de informações. Meu Deus, tem um monte de lição de casa aqui. Vamos trocar as senhas todas, amigos. É isso aí, gente. Pelo amor. E lembrar, Boa. o príncipe de Marrocos, da Arábia, lembrar sempre que Ninguém que ele... você enviar É... R$ 10 vai te devolver 20 e provavelmente não tem um príncipe Puxa nigeriano vida. com uma fortuna que precisa da sua ajuda. Que pena. Não, mas é isso. Muito obrigado, Lucas. Valeu por todas as informações. E é isso. Tamo junto. Pô, Tá bom? prazerzaço estar aqui. E meu canal também está sempre aberto, assim, se precisar, manda uma mensagem lá no Legal. @malabarice no Instagram, é só chamar qualquer dúvida, qualquer coisa que ficar, que queiram falar depois dessa aula, seria massa também, trocar ideias. Perfeito, Um então. prazer estar aqui. Valeu, querido. Um grande abraço, então. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Até.